Ninguém se lembra? Ou, na verdade, também não lembro todos que estavam presentes. Mas o que a gente falou foi do caminho estreito e reto, elevado, afastado do mundo, e elevado da terra. Basicamente, é isso que a gente olhou. Vocês têm a opção de olhar duas telas aí. Tem a minha tela, eu que estou falando agora, e também tem a tela que eu estou compartilhando. Eu vou sugerir que vocês usem a tela que está sendo compartilhada. Porque é aí que a gente vai fazer nossos desenhos, nossas ilustrações. Então, na semana passada, ou na verdade 2 semanas atrás, eu dei o estudo e o que a gente falou, a gente começou nosso estudo na segunda epístola de Pedro. Por favor, se manifeste quem estava aqui no último estudo que a gente fez, para eu saber mais ou menos se eu posso fazer perguntas ou não. Sani e André. Carla. Sani e André. Sim. Eu sei que alguns estavam. Acho que Rei estava. Cris. Tá bem. Então, qual foi o ponto que a gente foi na segunda epístola de Pedro ver? A gente olhou o verso 4. O que o verso 4 diz, da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, é de que a gente recebeu promessas. E para nós, promessas são o quê? Profecias. Nós recebemos promessas. E são essas promessas que fizeram o quê com a gente? Verso 4. Nos tiraram do mundo. Então, aqui tem uma ilustração disso. Se a gente não está no mundo, a gente está onde? No caminho estreito. Exato. Então, então, a gente saiu de onde a gente está nesse momento. A gente não pertence, a gente não vive mais no mundo. A gente anda num caminho. E esse caminho é o caminho que conecta terra e céu, mundo e céu. Está no caminho? Está no caminho, certo? Então, a gente olhou isso em Pedro. No verso 9 de 2 Pedro, capítulo 1, a gente diz, ou a gente olhou o fato de que quem esqueceu estas coisas, as promessas, são o quê? Essas pessoas são cegas. Elas não podem ver. Elas não percebem onde elas estão. Elas não conseguem ver longe. É isso que o verso diz. Meu olho ficou bem ruimzinho, mas isso é um olho fechado, cego. Então a gente viu esse assunto. E no verso 16, se eu não me engano, a gente fez um outro ponto de que Pedro, e quem quer que ele inclua no grupo dele, que eu vou dizer são os discípulos, eles conseguiram ver. Eles foram testemunhas oculares. Têm os olhos abertos. E podiam ver esses dois grupos.
Ahn, Pedro faz um argumento interessante, curioso até. Porque ele diz, nós podíamos ver, nós não acreditávamos em fábulas. Eu vou dizer, teorias de conspirações. O que eles podiam ver, Pedro explica para eles, para a gente, no verso 19. Eles podiam ver o Messias. Agora, o grande assunto aqui é que ver o Messias não é algo assim tão fácil ou tão simples quando você pensa que uma nação inteira acredita em uma fábula. E qual é a fábula que a nação inteira acredita? O rei terrestre? Exato, um rei. Em outras palavras, eles não, nas palavras dos estudos recentes, eles ainda têm esse ídolo, Uruapis. Mas não é esse estudo que a gente vai fazer hoje. Então, não é assim tão simples ver esse rei. As duas pessoas que a gente tem representadas aqui, a que não vê e a que vê, ambos estão observando as coisas que estão acontecendo. O que não é simples é identificar a diferença entre um simples homem e falar, esse simples homem é o Messias, e olhar para os eventos e esperar esse rei terrestre. Essa é a fábula que Pedro diz, nós não acreditávamos na fábula. O que na verdade a gente acreditava era no Messias, um homem simples, mas a gente viu nele o Messias. Então, o outro assunto que já foi discutido amplas ou vez após vez nesse movimento é o conceito do que é o mundo. Como a gente entende o conceito de mundo? Porque muitas das vezes a gente acha que mundo está fora da igreja. Eu vou dar uma outra definição de mundo, embora isso já tenha sido feito vez após vez nesse movimento. A outra definição de mundo que eu vou dar, a gente vai abrir Grande Conflito, página 309. Só está demorando um pouquinho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler. Se vocês... que eu não sei quanto tempo vai demorar. Pode ler, irmão. Tá bem, então. Toca no chat. Ok, perfeito. Vou colocar no chat, vocês podem me ajudar, me acompanhar lendo. Obrigado pela ideia. Eu acho que o chat não suporta mensagens muito longas. Mas tá bom, eu vou colocar em partes. Tem duas partes, dois textos. Eu vou
quer ler O Grande Conflito, página 309.1. Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja cedera lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vinda. As pessoas estavam absortas nas coisas mundanas e na busca de prazeres, o povo professo de Deus estava cego às instruções do Salvador relativas aos sinais de seu aparecimento. Mundo, cegos. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas, a ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados. Ela continua dizendo, essa é a história dos mileritas, mas o que eu quero que a gente conecte, o ponto que eu quero que a gente conecte é estar cegos e estar no mundo. Ok? Eu vou abrir outro texto e quero estabelecer finalmente, ou de uma vez por todas, esse conceito. Para quem ainda não firmou esses pontos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 141. E a parte final que é mais importante. Estou colocando no chat para vocês. E o início do próximo parágrafo é essa parte final. O Senhor me mostrou em visão algumas coisas concernentes à Igreja em seu estado atual de mornidão, as quais lhes passo a relatar. A igreja me foi relatada em visão, disse o anjo à igreja. Jesus lhe diz, ser zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Esta obra, deve ser empreendida sinceramente. Há alguma coisa de que arrepender-se. O espírito mundano, o egoísmo e a cobiça têm estado a corroer a espiritualidade e vida do povo de Deus. O perigo do povo de Deus durante alguns anos passados tem sido amor ao mundo. O texto, ou o contexto do que ela está escrevendo é Apocalipse 19, a igreja de Laodiceia. E qual é o perigo? Qual é o problema com Laodiceia? Ela nos dá 2 vezes a mesma informação. Espírito mundano, amor ao mundo. O que acontece é que as pessoas no Adventismo, e esse texto especificamente foi escrito por volta dos anos 1860, por aí, 1850, alguma coisa. Foi por aí esse texto foi escrito. A igreja se tornou Laodiceia. E, na verdade, Laodiceia é igual a mundo. Então, quando a gente tem informação de que, no Grande Conflito especificamente, de que o povo que professou fé na mensagem do Advento abandona nossas fileiras e se unem ao mundo, a gente precisa reconsiderar o que a gente quer dizer com o mundo. Na crise do decreto dominical, o que é se unir com o mundo? E eu vou sugerir que se unir com o mundo é simplesmente voltar e se apegar à mensagem ou à mentalidade de Laodiceia. Por aqui eu vou fazer simplesmente esses pontos. E quero agora nos localizar
nesse texto que a gente mencionou de 2 Pedro, capítulo 1. Pedro faz o ponto de que nós escapamos do mundo. Verso 4. 2 Pedro 1, 4. Escapamos do mundo, logo a gente está em outro lugar. A gente está no caminho. A gente pode abrir também Mateus, capítulo 15, verso 14. O contexto, se a gente quiser o contexto, a gente tem que voltar no verso 12. Os discípulos perguntam a Jesus no verso 12. Ou, na verdade, eles não perguntam a Jesus. Eles repreendem Jesus. Esse é o verso 12. Eles repreendem Jesus por estar escandalizando os fariseus, os líderes da igreja. Então, Jesus dá uma resposta, basicamente dizendo: eu não me importo se eu estou escandalizando ou não os fariseus. No verso 17, Jesus está surpreso ainda com os discípulos de que eles ainda não entendem. Mas no verso 14, Jesus menciona qual o problema que está acontecendo aí. Jesus diz: deixais porque são cegos. Eles são cegos. Ora, se eles são cegos e são, na verdade, condutores cegos, condutores são guias, certo? Eles são líderes cegos. E se um cego é líder de outro cego, qual é o resultado? Queria a resposta no chat. A pergunta é: cego guiando cego. A gente está em Mateus. Caíram na cova, certo? Queria uma resposta. A resposta certa. Mas eu queria uma resposta um pouco mais relacionada com a ilustração que a gente tem na tela. Onde é que a pessoa cai? Exato. Alto pro mundo. Exato. Se você tem um caminho e você cai desse caminho, a queda é para o mundo. É no mundo. E esse é o perigo que muitos estão encontrando ou se deparando hoje. Nós fomos salvos da mentalidade laodiceana. Quando fomos salvos da mentalidade laodiceana? Se eu puder fazer quando foi que saímos ou que fomos colhidos ou fomos retirados da mentalidade laodiceana? Se a gente colocar isso numa linha, a resposta é mais fácil. Falando apenas dos sacerdotes. 9/11? Exato. Eu vou com a resposta da irmã Gisele. O clamor da meia-noite.
até aí, onde a gente estava? A gente estava no mundo. E o que é o mundo para a gente? O mundo é essa coisa que, se a gente ficar nele, o que a gente recebe? A gente não só recebe quando a gente adora a besta através da sua imagem, mentalidade protestante. Amém. A marca da besta. Então, Ellen White vai dizer: o que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Aqueles que estão se unindo com o mundo, recebendo o modelo do mundo. Quando sair o decreto, o modelo, ou, na verdade, a marca, vai ficar estampada para sempre. O mundo que a gente saiu foi a nossa mentalidade, que, se a gente não tivesse saído, teria nos colocado hoje junto com os protestantes da América, esperando ainda, ou entendendo que Trump é a pessoa boa e Hillary é a pessoa ruim na história. Ou Barack Obama, porque ele é um comunista, alguém diria. Ele é quem vai unir Estados Unidos e China, alguém diria. Então, foi dessa mentalidade que a gente foi salvo no clamor da meia-noite. Segundo a irmã Gisele, aí eu vou colocar 2018 aqui. Foi chamado para sair do mundo. Clamor da meia-noite. Ok? Então, eu convido vocês a pensarem em termos da história milerita. E aí, eu vou usar, quem não baixou isso aqui, que o São Gabriel fez, colocou no grupo. Se vocês não acharam e não baixaram isso, eu recomendo que isso seja baixado. Esses são os gráficos que a Ancientess fez na última Campal e foi disponibilizado em português para a gente pelo Ancião Gabriel. E eu vou chamar a gente para pensar onde a gente está em termos de história milerita, se a gente fosse se localizar na linha milerita. Em que momento a gente se encontra hoje? Eu não sei se minha pergunta é clara o suficiente. Se vocês querem responder no chat. Mas está aqui a resposta. Esse círculo vermelho que eu fiz aqui. Depois de 22 de outubro. Então, eu vou ampliar um pouco. Vou fazer alguns riscos. Antes de 22 de outubro, que é esse clamor da meia-noite, que tira as pessoas do mundo e colocam as pessoas onde? Tira as pessoas do mundo no caminho. Amém. O caminho só começou aí. Esse caminho é o caminho que Ellen White, na primeira visão, vai nos descrever. Então, deixa eu ver como eu posso colocar a primeira visão aqui para a gente ler. Dá um minutinho que eu vou colocar a primeira visão em... Deixa eu ver como eu faço isso, só um minuto. A gente vai ler agora de
Primeiros Escritos, página 14. Primeiros Escritos, página 14. Tentando colar aqui para vocês acompanharem na tela. Vou fazer mais uma vez aqui. Pronto, consegui. Infelizmente ficou meio esquisito, mas aqui tá bom. Então, voltando. Infelizmente aqui a gente não tem a data que ela escreve, mas a gente está agora olhando a primeira visão de Ellen White, Primeiros Escritos, página 14. Eu acho que se a gente fosse no texto, a gente encontraria a data, sim. Não, no Primeiros Escritos ela não dá a data, ela dá a data em outro lugar, da mesma visão. Alguém sabe quando é a data que essa visão é dada? 47? Um pouco antes. Um ano antes. A visão foi... Pode falar. Perdão, Dezembro. eu interrompi. Dezembro de 1844. A visão foi dada em 1844, em dezembro. E a visão foi publicada a primeira vez. Talvez essa deve ser a minha pergunta. Quando foi publicada a primeira vez a visão? 51. Não. Antes. (46) Da resposta. Eu devia ter aqui o texto em que menciona em 46 ela sendo publicada. Na verdade, se a gente for usar essa referência aqui, essa referência aqui não é a referência dos Primeiros Escritos. Mas se vocês olharem embaixo, na última parte, 6 de abril de 1846, está aí a referência, o ano. Então, em 46, essa visão precisa ser publicada mais uma vez. E eu vou voltar aqui a nossa figura, essa figura. Eu quero que vocês me ajudem a identificar quando é 46 para a gente. Para alguns, talvez isso não esteja tão óbvio, mas eu acho que outros vão perceber rapidamente a importância do que a gente está falando. Quando é 46? Se vocês apagarem o que está embaixo na figura, trocarem guerra do México, a gente tem Texas, guerra, guerra. A gente tem que substituir esses dois nomes. O primeiro eu vou dar Texas, eu vou substituir por Boston. Amém. O primeiro é Boston, o segundo é Concorde. Que, como a irmã Gisele disse, a gente está no aumento de conhecimento. Lembrem-se, e eu não vou fazer um grande estudo sobre isso, mas outubro de 1844 é o fechamento da porta, ou 2019 para nós, eu vou colocar em rosa. A gente precisa lembrar que essa é uma história, a gente está lidando com uma história alfa. Logo,
as aplicações não são exatamente iguais. Na história alfa só existe um chamado para a igreja e um chamado para o mundo. O chamado para a igreja se dá aqui e termina onde começa o chamado para o mundo, em 1850. Isso seria o decreto dominical. Nesse período, nessa dispensação, onde a gente está passando pelo chamado dos sacerdotes, ou a colheita dos sacerdotes, 1846 seria o que a irmã disse, aumento de conhecimento. O nosso chamado, eu vou remover o decreto dominical daqui, e vou dizer que essa dispensação se paralela a 2019 a 2021, quando é pânico, quando a gente vai fazer um outro chamado. O aumento de conhecimento é concórdia, que a gente já definiu as datas, maio a setembro, a Ancientese fez isso na última campal, e justamente aqui é onde a gente se encontra. E essa visão se torna importante e relevante mais uma vez. E a gente vai agora ler um pouco da visão. Falta um pedaço da visão aqui. Eu vou ler de outro lugar. Enquanto eu estava orando, eu vou ler um pouquinho antes da visão e depois eu chego nessa parte. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse, olha, novamente, e olha um pouco mais para cima. Agora a gente já está aqui no texto, tá? Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, ao qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava por toda a extensão do caminho e proporcionava claridade aos seus pés, para que assim não tropeçassem. Eu quero que a gente coloque isso em contexto. Okay? O anjo vê, ou Ellen White vê a luz, ou as pessoas verem essa luz que é o clamor da meia-noite. E essa luz vai brilhar. Vou colocar uma cor diferente. Amarelo não tá bom, né? Essa luz brilha desde onde até onde? Por toda a extensão do caminho. Quando a luz do clamor da meia-noite é dada, ela brilha por toda a extensão do caminho. E eu quero que isso fique claro, se isso não está claro ainda. Por quê? Porque o que está acontecendo agora é que muitos estão tendo problemas com isso. Muitos estão dizendo, o clamor da meia-noite, eu vou dar um nome para o clamor da meia-noite, eu vou assimilar uma pessoa ao clamor da meia-noite, ou duas. Parminda e Tess, não, ou seja, eles já estão levando a gente longe demais. A gente já chegou longe demais, e não pode ser que a gente tenha que chegar ainda mais longe. E acham que a gente já foi até onde que tinha que ir. A gente já implementou a igualdade. Está tudo bem. As mulheres já podem usar calças. Estamos livres. E que a mensagem para. Por quê? Porque não pode ir mais longe do que isso. Esse é o argumento. E o que as pessoas estão dizendo é,
Você viu aquela apresentação sobre idolatria? Isso já foi longe demais. Esse é o argumento. Não pode ser que a gente tenha que continuar aqui. Quer saber? Vamos voltar para como a gente era antes. Vamos voltar a ser um movimento que prega como a gente pregava no passado. Talvez a gente nem sequer deveria ter marcado tempo. O problema desse movimento foi ter aceitado tempo. Talvez a gente deveria simplesmente reconsiderar o que a gente está fazendo aqui. Porque não pode ser que a luz do clamor da meia-noite podia nos levar tão longe. E eu vou dizer, ela ainda nem levou a gente para onde deveria levar. A gente está só no início do caminho. Amém. A gente vai olhar esse último quadro aqui. Penúltimo quadro. Temerariamente negavam a existência da luz atrás deles. E são pessoas que estão no movimento, que foram chamados pela luz do clamor da meia-noite, que passaram pelo fechamento da Porta da Graça 2019, ou 22 de outubro. E agora, temerariamente, negam a existência da luz atrás deles. E diziam, não foi Deus que os guiaram tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhe os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do mundo para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Era impossível para eles retomar o caminho e ir para a cidade, assim como todo mundo ímpio que Deus rejeitou. Eles caíram ao longo do caminho, um após o outro. Acho que, pelo título, eu posso inferir que a próxima apresentação da irmã Gale, ela vai mencionar alguma coisa sobre o momento em que a hora, o dia é anunciado, que é a próxima parte desse texto. E a razão que as pessoas caem é porque elas não estão dispostas a verem o que está prestes a acontecer. Elas caem até antes de ver. Mas eu vou deixar isso para nossa irmã Gale fazer esses pontos. Eu não sei o que ela vai... A gente não conversou sobre a apresentação dela, eu só sei o título. Então, estou fazendo simplesmente uma diferença. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 25 minutos. E agora eu quero responder, mas não diretamente, a dúvida que muitos estão tendo nos grupos de WhatsApp. E a dúvida é a seguinte, ou não a dúvida, ou talvez até mesmo expressando questionamentos que eu acho não deveriam ainda estar presentes. Tenho certeza que grande parte já está tranquilo ou já entendeu o assunto do último presidente. Então, em partes,
pergunta é: o que acontece agora com o movimento? Porque o Trump perdeu as eleições. O que acontece agora com o movimento? Vou dizer, se você tem essa pergunta ainda, eu tenho algo para dizer. Se essa pergunta ainda existe, você não está acompanhando de perto essa luz que ilumina nossos pés, ou o clamor da meia-noite. Em vídeos recentes, a Ancient Tess tem insistido com as pessoas para que não deixem de assistir os vídeos. Não deixem de acompanhar a luz. A última mensagem que ela mandou para o movimento, isso foi uma mensagem de texto, foi que a gente deve continuar seguindo à medida que a mensagem está quase se formalizando. Seguindo o quê? O clamor da meia-noite. Se você ainda acha que o presidente Trump é o último presidente e que se isso não se confirmar, alguma coisa deu errado, a culpa não é nossa. O problema não está com a gente. Porque o que esse movimento fez foi absorver ao máximo as fábulas de uma outra dispensação. E a metodologia usada não é a metodologia de parábolas. E aqui eu quero que a gente não perca de vista o que é esse caminho. Porque o que é que liga o que é que conecta terra e céu? O que é que nos faz caminhar da terra para o céu? Porque o céu ainda não está aqui. E na verdade, literalmente, a gente ainda está na terra. Então a gente precisa trazer o céu para a terra. Eu vou usar outras palavras. A gente precisa trazer o reino. Uma coisa que é o reino de Deus, no céu, para a terra. Até a gente conseguir subir de fato para lá. O que é que conecta terra e céu? Vou esperar a resposta no chat. Parábolas. Então, a única forma de permanecer indo para o céu é quando a gente entende esse caminho, o caminho que conecta natural, a terra, o lugar que nos foi dado, ao céu espiritual, é de fato, como o irmão Cristiano disse, são essas parábolas, que é expressa pela luz do clamor da meia-noite. Nós estamos seguindo essa mensagem, essa metodologia de parábolas. São parábolas que nos fazem estar aqui separados do mundo. Pedro diz, são as promessas. Eu torci as palavras dele e disse, promessas são profecias, o que vão acontecer. E agora, eu estou dizendo que, na verdade, são parábolas que nos tiram do mundo. E a gente tem que estar cientes disso. Se eu fosse usar uma outra parábola, uma outra visão, Ellen White vai dizer que não é nem o caminho
O que conecta a gente, o que nos faz chegar do outro lado, são cordas. E de novo a gente cai no mesmo assunto. Metodologia. São essas cordas, essas parábolas, ou a metodologia de parábolas, que podem nos conectar ou nos manter nesse caminho até o céu. Obviamente, quando a gente traz isso tudo linha sobre linha, a visão das cordas, ela não é assim tão bonito como simplesmente ter uma luz que ilumina e está tudo claro embaixo dos pés. Porque na visão das cordas, é completamente agoniante segurar nas cordas. Dói, as mãos enchem-se de calos. Você segurar numa corda e ficar aí pendurado. Alguém já tentou segurar em uma corda e ficar aí dependendo do seu peso naquela corda e sentir o quão dolorido é? Mas é dessa forma como essa experiência é conduzida. Eu queria, infelizmente, na verdade, antes de falar o que eu queria, infelizmente só existem 32 pessoas assistindo esse estudo. Não é gente o suficiente. Quando a gente pensa que o movimento no Brasil tem pelo menos, tem no mínimo 100 pessoas, tem muito mais que 100 pessoas. E só existem 32 pessoas aqui agora. Mas eu queria dizer que a gente está realmente vivendo um momento onde acompanhar as mensagens é essencial para que essas dúvidas não nos tomem, não encham nossas mentes e coloquem a gente em uma posição desvantajosa. Obviamente eu estou dando um enfoque aqui. Por quê? Porque a gente, ou a pergunta feita de que o que eu faço agora, que esse não é o último presidente, a resposta já foi dada há uma semana atrás. Eu não vim aqui simplesmente para repetir a resposta. A resposta é: não culpe a gente por isso. Você já teve evidência suficiente para entender como esse movimento é guiado por uma metodologia concreta e sólida. Mas a Ancientess fez um ponto no último estudo, ou na última campal. E o ponto que ela fez na última campal foi: a gente poderia ter predito a pandemia. Vocês já imaginaram isso? A gente poderia ter falado: vai ter uma pandemia assim que acabar 9 de novembro. Vai começar logo aí. A gente tinha todas as ferramentas para prever a pandemia, para dizer como vai ser a transição do último presidente. A gente tinha aí a mensagem sólida e robusta. Isso já foi provado. O assunto é que a gente chegou num momento em que nós não somos guiados por sinais, e que pedir sinal agora, pedir um sinal nesse momento, é simplesmente não entender o que essa mensagem veio fazer. O que essa mensagem veio fazer é revelar coisas sobre Deus que estavam ocultas. Estavam ocultas porque a gente simplesmente não
Deus diferente dos nossos ídolos. E é aqui que a gente está hoje. O assunto de último presidente, por exemplo, é só um exemplo do que a gente não precisa para seguir nesse caminho. Mesmo 9 de novembro, provou isso. Deus não nos deu 9 de novembro ainda. E a gente não precisou de 9 de novembro para seguir segurando nessas cordas. Deus não nos dá todas as evidências. Ele dá evidência suficiente para a gente continuar. E o assunto que está se abrindo agora, mais que óbvio, mais que claro, é o assunto do touro ápice. Que não é o meu assunto hoje. Mas o assunto do touro ápice vem carregando duas faces. A primeira é que a gente já resolveu. Alguns. Que é a forma. A gente já se livrou daquilo que a gente vê. O que precisa acontecer agora é a outra parte. É o espírito. Não é esse meu estudo agora. Mas eu queria que a gente tivesse clareza sobre o que representa, o que significa estar nesse caminho. Esse caminho, que é o único caminho que pode levar ao céu. Voltar à condição laodiceana agora, voltar para os ensinos passados, é voltar para o mundo, é voltar para as fábulas, é voltar para o evangelho construído em cima de fábulas. Eu tinha planejado para esse sábado, para esse estudo que a gente está fazendo, eu tinha planejado de mostrar uma estrutura de como se dá a queda de pessoas que estavam conosco. Não vai ser possível fazer isso hoje, por questão do tempo. Mas o estudo, ele se vale da seguinte lógica. Eu tenho mais 10 minutos e eu vou usar esses 10 minutos. Em 2019, clamor da meia-noite, essa luz que vai até o fim. 2019, para nós, é tanto a cruz quanto o batismo. Se a gente pensa que é a cruz, a gente tem 40 dias depois. Se a gente pensa que é o batismo, de Cristo, a gente também tem 40 dias depois. Se a gente pensa que é a cruz, o teste de Cristo foi no Getsemane. Se a gente pensa que é o batismo, o teste foi o deserto. Perdão pela bagunça.
texto, não trouxe. É uma introdução, talvez, para um próximo estudo que a gente vai fazer. Mas Ellen White conecta o teste do Getsemane com o teste do batismo. Eles são basicamente, em natureza, a mesma coisa. O assunto que eu queria descrever é que nessa história, antes de 2019, a gente tem FA e o Jeff abandonando esse movimento. Do outro lado, no deserto, a gente tem outros irmãos, eu não vou mencionar agora, mas outros irmãos que também abandonam o movimento. O único ponto que eu quero que vocês guardem isso, porque a gente não vai entrar aqui. Mas uma parte fundamental na razão por que Jeff rejeita a mensagem do clamor da meia-noite é algo que ele mesmo testemunhou em vídeos. Eu vou precisar pegar o meu carregador, senão meu computador vai acabar a bateria. O Jeff vai testemunhar o porquê, ou vai dar evidência para a gente, para entendermos o porquê que ele rejeitou essa mensagem. E ele vai dizer, alguém quer colocar no chat qual é a razão? Ou falar? Ele não assistiu aos vídeos. Exato. Ele se recusou a ver os vídeos. Ele se recusou a acompanhar a mensagem. Eu sei que está para alguns esse outro lado da história. A gente vai fazer isso em outro momento. Mas a gente tem irmãos que estiveram na escola dos profetas como professores, e outros irmãos em geral, que também rejeitaram a mensagem do clamor da meia-noite. E a razão foi a mesma. Foi os vídeos. E a razão que eu lamento que só existem 32 pessoas aqui hoje é que provavelmente essas 32 pessoas são as 32 pessoas que assistem os vídeos. Essa mensagem deveria chegar para as pessoas que não assistem os vídeos. Esse é o problema que a gente tem. A gente precisa falar para as pessoas, assistam os vídeos sem ter oportunidade de mostrar para elas o porquê que os vídeos são tão importantes. Apenas 29 o quê? Então, 29 pessoas aqui, porque algumas são repetidas. Eu vou terminar com esse aspecto específico, lidando com isso em específico. Não esperem chegar muito longe se vocês não estão acompanhando o desenvolvimento da mensagem. Não esperem sinais se vocês não estão acompanhando o
desenvolvimento da mensagem. A mensagem está prestes a ser formalizada. Que a irmã Gay vai tratar disso, eu acho, em breve. E não esperem participar dessa formalização sem acompanhar os vídeos. Mas, não só isso. É triste ter que ler o que a irmã Rose acabou de dizer. O estudo de ontem terminou com 9 pessoas. É realmente triste ter que saber disso. Eu não participei ontem por causa do horário. Meu fuso horário está bem diferente. Mas é triste ter que saber disso. Então, e eu só estou falando de ver vídeos. Essa é a parte mais fácil. O problema é outro ainda. O problema ainda é quando a gente vê os vídeos e a gente cria ou a gente usa um recurso que se chama dissonância cognitiva. Se vocês não sabem o que é, dissonância cognitiva é quando a gente tem duas informações, elas são conflitantes. Eu vou colocar da seguinte forma: a gente sabe que esse movimento a gente sabe que esse movimento é um movimento ou está estabelecendo o reino de Deus. Então a gente continua no movimento. Ao mesmo tempo, a gente diz, quer saber? O problema não é o Trump, que foi destruído, foi a América. E o Putin é o rei do Sul porque ele está aliado com a China. Porque a China é comunista. E esse é o rei do Sul. E a gente simplesmente destrói a mensagem. Não adianta a gente achar que está seguindo a mensagem e ao mesmo tempo está vivendo essa dissonância cognitiva. Em outras palavras, o que a gente está fazendo é: a mensagem tem que mudar a gente, mas está querendo mudar coisas que eu não gosto. Então eu vou continuar aqui e vou justificar por que eu vou continuar fazendo as coisas que eu não gosto. Muitas das vezes a gente nem sequer se dá conta de como isso funciona. O exemplo mais clássico, ou mais claro para mim, de dissonância cognitiva é comer carne, pessoas que comem carne. E o quê? Alguém pode me responder? Pessoas que comem carne e... Rouba o leite da vaca, ovos. Não é come carne e alguma coisa. Elas comem carne e leite. Amam os animais. Elas dizem, eu amo os animais. Ama nada, mentira. Essa é uma dissonância cognitiva. Tudo bem. Só quero dar um exemplo de o que é dissonância cognitiva. É uma pessoa que diz, olha os animais como são belos, olha como eles são, e ao mesmo tempo comem carne. Isso é estudar, isso é científico, tá? Isso faz parte da teoria, inclusive, é um exemplo de dissonância cognitiva. E a gente faz isso em muitas outras áreas da nossa vida. A gente diz, eu acredito em igualdade, mas faço isso também. Então, eu quero terminar aqui basicamente fazendo esse ponto. Assistam os vídeos, é o mínimo. E, infelizmente, são poucos. E não é só os vídeos da anciã Tese, do ancião Parminder, que estão sendo traduzidos,
disponibilizados para vocês. São os vídeos da irmã Rose, que preparou um estudo incrível sobre o touro ápis. São os estudos que acontecem aqui aos finais de semana. Também estão sendo preparados para nos ajudarem a não perder a direção, ou não perder o sentido de pertencer nesse movimento. Essas são as coisas que eu queria deixar para hoje. E eu vou convidar vocês a se ajoelharem para a gente terminar com uma oração. Querido Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado porque o Senhor preparou essa mensagem para nos salvar, para nos tirar do mundo. Muito obrigado porque o Senhor simplesmente nos tirou do mundo. Nos ajude, Pai, a entender o quão fácil é cair no mundo de novo. Quão dolorido é permanecer nesse caminho, que não só está fora, elevado do mundo, mas também é estreito. Ou segurar nas cordas, ou sofrer como Jacó sofreu, lutando com o inimigo, que quem estava fazendo o papel de inimigo era o Senhor, pressionando até que tudo fosse removido. Nos ajude a não só acompanhar os vídeos, mas também não usarmos esse recurso de dissonância cognitiva para achar que as coisas estão bem conosco. Elas podem estar bem até um ponto. Mas essa mensagem foi feita para nos levar ainda mais longe. A gente chegou até onde a gente tinha que chegar agora. E que nós não sejamos aqueles que digam que não podemos ir mais longe. Por favor, cuide de cada um dos meus irmãos. Nos abençoe para que possamos testemunhar para outros irmãos também, que não estão aqui vendo os vídeos. Essas bênçãos te peço e te agradeço. Em nome e amor de Jesus Cristo. Amém. Wesley, posso dar um testemunho? Sim, irmã Márcia. Sim, claro. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer essa cirurgia, e que era uma cirurgia complexa, eu comecei a me preparar fisicamente e espiritualmente, em oração pedindo para Deus que esse fosse o momento, que as pessoas também pudessem sentir o amor e o cuidado dele lá no centro cirúrgico, no hospital. E eu queria testemunhar o seguinte: logo depois que eu saí do hospital, eu pedi para a Roberta para passar na farmácia para comprar uma bateria de medicamentos. E 10 dias depois, tomando esse medicamento, a minha cunhada perguntou para mim: o seu anti-inflamatório já acabou? Eu falei: não, ainda tem 7 comprimidos. Quantos você tomou? 13. Ela falou: não, tem alguma coisa errada, porque o anti-inflamatório vem com uma caixa de 10 comprimidos. Tira uma foto da cópia da receita. Eu tirei. Ela mandou para a secretária do médico. A secretária do médico entrou em contato com o médico levou um susto, porque simplesmente o farmacêutico, em vez de ter me vendido um anti-inflamatório, me vendeu vitamina B6 e vitamina B12. Então, meu pós-operatório, depois de ter tirado os miomas e vários cistos, eu passei todinho sem tomar uma gota de anti-inflamatório. E eu sei que foi Deus trabalhando na minha vida, na vida de todas as pessoas que foram envolvidas, porque o médico não acreditou que no dia seguinte eu já estava sentada e que eu passei esse período todo sem tomar uma gota de anti-inflamatório. Eles quiseram saber Nossa. o que eu comia, o que eu bebia, o porquê que eu fui toda retalhada por dentro,
sem tomar uma gota de anti-inflamatório. Eu queria agradecer a Nossa. orações e agradecer a esse Deus tão poderoso que cuidou de mim o tempo todo. Dizer para vocês que segunda-feira eu vou estar tirando os pontos e provavelmente mais uma semana eu já vou estar trabalhando. Obrigado, irmã Márcia, por compartilhar. Louvado seja Deus que cuidou de você. Amém. Irmãos, a gente volta no nosso estudo às 11h15. Convido vocês para participarem. Nos vemos em breve. Obrigado, Wesley.